Salve, galera. Gabriel Itajara por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos acompanhando finalmente, né? Finalmente começando as atividades aqui no meu canal. Comecei, tô abrindo aí essa atividade muito por conta aí para desaguar um pouquinho de comentários e análises do futebol pernambucano, né? Quem chegar por aqui muitas vezes deve vir ou pela Rádio Hits, né, onde eu trabalho como repórter, mas lá fazendo reportagem, obviamente, e no canal Beberibe 1285, onde eu estou focado no Santa Cruz. E aqui eu quero ter um pouco mais de liberdade, poder falar aí mais sobre não só o futebol pernambucano, mas também muito do futebol nacional, futebol europeu, tudo que eu achar aí interessante e quem sabe aí, ou fugir um pouco do escopo do futebol, passar também um pouco sobre basquete, que é um esporte que eu acompanho bastante. Também tem outros interesses que não só esporte, mas aí a gente vai sentindo a cada aumento aí de chegar gente, ter um feedback, entender o que é que eu posso melhorar aqui nesse canal que está começando agora. Você está vendo aí meu primeiro vídeo no canal Biel Itajara, então vamos tentar, me ajude, me fortaleça aí para eu poder continuar as atividades, né? Não parar aqui nesse primeiro vídeo e ter outros, ter aí segunda rodada do Pernambucano e até o final dessa cobertura do Campeonato Pernambucano, mas quem sabe aí buscar outros estaduais também para analisar, assistir. Eu acho que é bem interessante aí trazer um pouco de opinião e um pouco da minha visão aí do futebol brasileiro na temporada 2026. Vou começar aqui, como eu falei, a análise da primeira rodada do Campeonato Pernambucano. É isso, vamos então começar aí com a primeira rodada do Campeonato Pernambucano. E a primeira partida, a abertura da competição, foi esse Retrô e Vitória. Lembrando aí, o Retrô foi o finalista do último Campeonato Pernambucano, acabou perdendo para o Sport nos pênaltis, num jogo emocionante, e começa a atual temporada do estadual vencendo o Vitória com alguma tranquilidade lá na Arena Pernambuco, 4-0. Os gols foram marcados pelo Luiz Henrique, o Wagner Love, o Diego Guerra e o Erickson. Wagner Love aí, o jogador mais experiente desse time do Retrô. Com o resultado acabou assumindo a liderança, o jogo aí com tranquilidade. O Retrô, que depois de uma temporada que, além do vice-campeonato pernambucano, teve situação do rebaixamento, né, da Série C para a Série D, então vai voltar aí, ter um campeonato de Série D para disputar. A gente sabe todas as dificuldades do Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos ver como é que o Laércio Guerra, na verdade, né, vai montar esse time para a temporada, vai conseguir ajustar, fazer os ajustes, entendendo aí o que é que ele pode tirar de parâmetro no Campeonato Pernambucano, que ele começa muito bem, para todo o restante da competição. O Retro que tem é um clube bem organizado, né? Tem uma boa estrutura de CT, de concentração, de hotéis e tudo mais. Então, dessa forma, chega aí com uma boa estrutura para o Campeonato Pernambucano e, obviamente, para o Campeonato Brasileiro da Série D. Segundo jogo da rodada também, ainda na sexta-feira, aí foi o Náutico e Maguari. Náutico venceu por 2-0, dois gols do Paulo Sérgio, artilheiro do Timbu, né? O Paulo Sérgio chegando a 26 gols com a camisa alvirrubra, é o clube aí que ele mais marcou gols na carreira dele, tá bem animado, tá bem animado para a temporada. Disse aí na coletiva de imprensa pós-jogo que teve uma boa conversa com o técnico Hélio dos Anjos, então a gente vai ficar aí observando como vai conseguir a temporada aí o Paulo Sérgio, lembrando que na última ele sofreu bastante com lesões, né? Teve aí problemas de lesões, principalmente na fase final do Campeonato Brasileiro da Série C, conseguiu voltar nas últimas rodadas, acabou marcando dois gols importantes, né? Aquele na penúltima rodada contra o Maguari e o gol do acesso contra o Brusque, aquele pênalti ali. Então o Paulo Sérgio chega aí começando a temporada com esses dois gols. O Náutico enfrentou o Maguari bastante, um time bem difícil de se enfrentar, bem organizado, bem treinado pelo técnico Suede Lima, mas conseguiu o domínio da partida desde o começo, né? Não teve muitas dificuldades, apesar de sofrer alguns lances perigosos, principalmente ali nos primeiros segundos do jogo, teve uma bola na trave do Maguari, mas os principais movimentos do Náutico acabou
No primeiro tempo a gente viu aí chegadas ao gols, inclusive com o próprio Paulo Sérgio perdendo lances, podendo ter feito aí também mais gols na partida. Acho que o grande destaque desse time treinado por Hélio dos Anjos é a sua manutenção da base e das novas contratações. O Yuri Silva começou bem, fez uma boa estreia, chegando muito ao ataque, e principalmente o meio-campista Dodô chamou bastante atenção com dribles, bons passes, muita movimentação. Um jogador aí que chama atenção. Foi uma disputa que o Náutico teve no mercado. Vamos ver como é que vai lidar aí o Dodô no restante da temporada, se ele vai ter regularidade, né? Eu acho que esse é o grande ponto que a gente fica na observação sobre o meio-campista Dodô, mas a primeira impressão dele foi excelente. Acho que é bom ficar de olho aí. O jogador chega chamando bastante atenção, e obviamente o Paulo Sérgio, que acabou marcando o primeiro gol num bom cruzamento do Jonas Toral. O Paulo Sérgio subiu muito bem de cabeça, acabou fazendo um bonito gol, encobrindo o goleiro. E no segundo gol ele aproveita um rebote ali, uma bola desviada, foi bloqueada, né, um chute do Vinícius, sobrou para o Paulo Sérgio, que domina e consegue fazer um chute no ângulo sem chance para o goleiro do Maguari, e aí o Náutico faz 2-0. Então começa aí enfrentando um duro time do Maguari, mas conseguindo um excelente resultado para sua torcida, que chegou em bom número nos aflitos para a primeira rodada. O jogo seguinte aí é o Jaguar e Sport. A gente lembra que o Sport está jogando essas primeiras rodadas do Campeonato Pernambucano utilizando a equipe sub-20, igual aconteceu na última temporada, só que a diferença é que o Sport vem de uma temporada que teve o rebaixamento da Série A para a Série B, né, que foi muito desgastante para o torcedor. Então, esse começo de campeonato pernambucano leva um monte de pulgas atrás da orelha para o torcedor rubro-negro, que espera a equipe conseguindo melhores resultados, apesar de saber que ainda está numa montagem de elenco, né? O time principal ainda não tem jogadores suficientes para jogar a competição. A gente fica observando aí, e acabou jogando essa primeira rodada com o time sub-20, alguns jogadores estreando, outros já tinham feito estreias no ano passado. Os gols da partida foram marcados pelo Edson e o Paulo Miranda para o time do Jaguar, enquanto o Felipe Gabriel e o Lipão balançaram as redes para o Sport. Acho que o grande destaque do Sport nessa partida é o lateral esquerdo, Rafinha. Apareceu muito bem no setor ofensivo, acertou alguns bons cruzamentos. É um jogador desses jovens aí para chamar bastante atenção e a gente ficar de olho. E para encerrar aí a primeira rodada, um jogo aí que eu já fiz uma análise lá no canal Beberibe 285, mas aí a gente traz aí nesse panorama rápido aqui no nosso primeiro vídeo. Santa Cruz decisão, 3-0 para o Santa Cruz, que acabou ganhando com alguma tranquilidade desde os 17 minutos do primeiro tempo, acabou ficando na frente do placar, né, num gol do Renato, que o goleiro do decisão acabou contribuindo. Depois Quirino de pênalti e o Patrick Alan de falta fecharam o placar 3-0. O João Gabriel acabou sendo o fiel da balança, né? Falhou em 2 gols do Santa Cruz, além do pênalti marcado para o Santa Cruz, que foi ali uma bobeira da zaga do decisão, um pênalti infantil. Santa Cruz acabou jogando para o gasto, fez um jogo bem tranquilo, não precisou se esforçar muito depois que abriu 3-0 e ficou bem seguro ali na defesa, trocando boas bolas. Acho que o grande ponto aí que a gente pode chamar a atenção dessa equipe do Santa Cruz, que pode e deve melhorar para as próximas rodadas, é principalmente nas pontas, né? O setor ofensivo do Santa Cruz acabou demonstrando alguma lentidão. Acho que tanto o Robinho quanto o Renato não estão apresentando aí o que o torcedor do Santa Cruz quer ver de melhor. O Robinho principalmente, né? O Renato acabou marcando um gol, e aí o pior dele acaba sendo um pouco mais caro, que ele fez um gol e sofreu um pênalti, enquanto o Robinho não. O Robinho acabou errando tudo e a torcida pegou no pé dele e já está chamando a atenção aí, nossa percepção sobre o atacante Robinho. Vamos ver como é que o Santa Cruz vai conseguir aí nas próximas rodadas resolver a questão do setor ofensivo. O Patrick Alan acabou sendo um grande destaque, né? Deixou o Quirino algumas vezes na cara do gol, deu bons passes, cobrou faltas com perigo, fez o seu gol, teve chute de fora da área também, que o goleiro do decisão acabou pegando. O
todas essas movimentações acabou chamando o Patrick Alain, é um investimento do Santa Cruz para a temporada. Ele subiu na última temporada com o Náutico da Série C para a Série B, acabou que veio essa em 2026 para o Santa Cruz para ser um dos nomes aí do meio campo. Inclusive o técnico Marcelo Cabo elogiou bastante o futebol do Patrick Alain. Vamos ficar de olho aí no desempenho do camisa 20 tricolor. Ele que está disputando posição com o William Júnior, ou camisa 10, que vem desde a última campanha tricolor e que entrou bem na partida. É bom a gente ficar de olho que vai ser uma disputa interessante entre Patrick Alain e William Júnior. Próxima rodada do Campeonato Pernambucano começa hoje, né? Terça-feira, dia 13, dia 13 de janeiro, às 20 horas, Vitória e Jaguar, dois times aí que são candidatos ao rebaixamento da competição. Amanhã, a partir das 17 horas na Arena Pernambuco, bom ressaltar, né? Mudou de local, esse jogo seria no Sesc Goiânia, foi para a Arena Pernambuco às 17 horas, então decisão em Náutico enfrentando aí, decisão que demonstrou muita fragilidade na primeira rodada. Já o Maguari, que foi um adversário difícil para o time alvirrubro, recebe em Bonito o Santa Cruz, esse jogo às 15 horas, incríveis 15 horas, é uma loucura, né? Mas vai ter isso aí, Maguari e Santa Cruz, enquanto o Sport recebe o Retrô na Ilha do Retiro, jogo às 21h30, jogo importantíssimo aí, talvez o último da equipe sub-20 para a gente observar aí na rodada, lembrando que depois desse jogo contra o Retrô já é o clássico, né? Sport e Náutico, que a gente também vai analisar essa segunda rodada e como vai vir aí esse clássico, né? Náutico e Sport lá nos aflitos, jogo importantíssimo para o Campeonato Pernambucano e também para o ânimo dessas duas torcidas do Náutico e do Sport. A gente acaba aqui essa análise. Se você gostou, se você tem críticas, sugestões do que eu posso fazer, como eu falei, ainda estou tateando aí as melhores dinâmicas para o canal, começando. Então, eu fui muito na linha do primeiro melhor fazer e depois ir ajustando as bases do que ficar esperando até chegar no perfeito para assim, finalmente começar o canal. Então, aceito todas as sugestões e de quem assistir aí poder me dar um toque para poder melhorar o canal. Também estou aprendendo tanto a questão do YouTube quanto arte, né, thumbnail e todas essas coisas que eu vou ajustando no meio do caminho. Espero dar contribuição de você que chegar até aqui nesse vídeo, quem puder curtir, compartilhar, hypar o vídeo, compartilhar para mais gente, vai me fortalecer muito na minha nova empreitada, né? Você que já me acompanha, como eu falei, na Rádio Hits, no Beberibe, também no Firula e Rapadura, com meu amigo João Jales, que eu falo do futebol nordestino. Vou falar um pouco de tudo isso que eu já falo, só que segmentado aqui, quem sabe futuramente poder também fazer umas lives, fazer mais vídeos, enfim. Contribua, como eu disse, deixa o like, se inscreva no canal, vai ser muito importante. Eu estou começando esse projeto agora, então quanto mais gente se inscrever, melhor melhor vai ser para mim, né, para eu conseguir aí seguir as atividades nesse canal. Então você que gosta do meu trabalho aí, como eu falei, deixa o like, se inscreva, hype o vídeo, compartilhe para mais gente possível e até o próximo vídeo. É isso, galera. Forte abraço. Tchau.